então, vem. Segunda parte do nosso tema aqui, arenoso, o marxismo. Galera, vamos continuar então compreendendo de que maneira Marx vai estabelecer um novo parâmetro, novos paradigmas na concepção sociológica. Quero fazer uma menção importante. Primeiro, o marxismo, Karl Marx, vai quebrar com a perspectiva do idealismo alemão, que, por exemplo, foi defendido pelo Max Weber. Então é importante que também dentro da construção da sociologia e até da própria filosofia alemã, o Marx vai criar um novo parâmetro, e essa quebra com o idealismo alemão ao dar o interesse, ao fornecer um aspecto mais importante, a questão material, será também fator de suma importância. Não à toa o marxismo e as teorias, as obras de Marx terão muito impacto. A obra no qual ele vai desconstruir um pouco essa perspectiva é uma obra dele que ficou conhecida muito posteriormente, que é a Ideologia Alemã. Então, uma obra muito importante, tranquilo? A gente vai perceber que ao longo das obras o Marx vai construindo a sua teoria, que tem um aspecto diferente em relação às predecessoras. Galera, que aspecto é esse? A teoria de Marx é uma teoria altamente mobilizadora e de cunho revolucionário. Em todas as obras o Marx chama atenção para o impacto que as suas obras, as suas ideias deveriam ter na objetividade, ou seja, nas relações objetivas, a questão da mudança, tranquilo? Lá, as obras do Marx são muito chamam muita atenção com relação a isso, tranquilo? Então a gente viu a questão da mais-valia, da luta de classes, como uma forma de mudança na sociedade, e a gente vai entender um pouco como é que ele constrói esse discurso do modo de produção, e como é que ele acredita que, através dessa luta de classes, as mudanças estão prontamente plenas a acontecer. Lembrando que o Marx, quando analisa essas mudanças na sociedade, ele sempre chama atenção para o período de amadurecimento. Então ele diz que nas mudanças que ocorrem ao longo da história, em determinado momento, aquela estrutura econômica montada, ela é desconstruída por vários fatores. Então é importante que você perceba que o Marx está propondo que, quando esse amadurecimento ocorre, o motor da história, que é a luta de classes, fica cada vez mais presente. E é muito importante, por isso ele chama atenção para a ideia da consciência de classe. Ele dizia que um fator muito significativo é a capacidade dos trabalhadores, dos operários, se compreenderem enquanto indivíduos que são explorados, beleza? Então ele vai construir a ideia do movimento dialético da história. Galera, tema muito importante. Vou falar muito sobre dialética, você vai ouvir nas aulas de filosofia. Hegel é o cara da dialética. O Marx vai se apropriar das ideias do Hegel e dar um novo sentido, uma nova roupagem. O que significa, então, o movimento dialético da história? E aí, obviamente, eu estou falando aqui do modo de produção capitalista, que era exatamente aquele que o Marx estava analisando. Bom, ele acredita que a dialética é formada por uma tese e por uma antítese, tranquilo? A tese seria a burguesia. Dentro do modo de produção capitalista, a classe que representava a tese, a burguesia. Do outro lado, a classe, obviamente, que era contrário, que é diametralmente oposta aos intentos da burguesia, que é exatamente o proletariado, que representaria a antítese. Tese e antítese, você já ouviu falar disso, né? Vai ver suas aulinhas de português para ficar mais claro. E a partir dessa luta, desse conflito, dessa disputa da tese e da antítese, nós teríamos, por fim, a síntese. A síntese, então, é fruto do conflito entre a tese e a antítese, ou seja, fruto do conflito entre burguesia e proletariado. O que seria a síntese para o Marx? O Marx diz que a síntese é o passo seguinte. Ou seja, você sai do modo de produção capitalista e passa ao próximo passo, ao próximo ponto, que é o modo de produção socialista. Na síntese, a gente vai observar que o caminho conseguinte é o socialismo. No socialismo, ao fim da estrutura das classes sociais. A burguesia agora não mais detém o poder, a burguesia agora não detém mais os meios de produção, porque o Marx dizia que uma prerrogativa importante para o socialismo ocorrer ao fim da propriedade privada. Galera, o Marx nem foi o primeiro a falar sobre isso. O primeiro filósofo que vai pregar o fim da propriedade privada, Jean-Jacques Rousseau. Já ouviram falar nele?
É, iluminista. Por isso que todo mundo diz que o Jean-Jacques Rousseau é o Black Bloc iluminista, né? Era um maluco que queria modificar a estrutura da sociedade, tranquilo? E depois, do ponto de vista de uma pedagogia de fato, nós caminharíamos para o comunismo. Ou seja, no comunismo já não existe estrutura de poder, já não existe aquilo que o Marx chamou de ditadura do proletariado, aquele período no qual as forças trabalhadoras ocupariam o poder, e agora voltaríamos a viver uma vida de comunidade. Por isso o comunismo. Então observa aqui, meu passinho do menor da onde? É do bolado. Você percebe que a estrutura do modo de produção do Marx caminha para um retorno ao modo de produção que ele chama de modo de produção primitivo, o modo de produção primitivista, que é o modo de produção no qual não existia propriedade privada, as relações, não havia divisão social, havia uma divisão de gênero. Então, na verdade, no fim das contas, para o Marx, o modo de produção comunista é a etapa final. Aí começa a grande questão. Marx, nas suas obras, nunca ou não desenvolveu de que forma se daria a passagem do socialismo para o comunismo. Ele dizia que o socialismo é um caminho, não um fim, galera. O socialismo é um meio e não um fim. O fim para o Marx é o quê? O comunismo. Galera, presta atenção. O aluno sempre pergunta, você, querido, sempre pergunta, professor, qual é a diferença entre o charme e o funk? Um é mais bonito, um é bonito, o outro não é elegante, não é verdade? Mas mais do que isso, qual é a diferença entre o socialismo e o comunismo? É a pergunta que sempre vem. E agora você vai entender. Agora você está entendendo. No socialismo ainda existia uma estrutura de poder, que a gente chama, que o Marx chamou de ditadura do proletariado. Tranquilo? Com a ditadura, com o fim, aí ele diz que é um processo quase pedagógico de ensino, de aprendizagem dessa relação igualitária, a gente passaria ao próximo passo, que é o modo de produção comunista. Ficou claro? Agora você nunca mais vai perguntar, professor, qual é a diferença entre socialismo e comunismo? Não é isso? Essa dúvida você não tem mais. Show de bola? E por fim, galera, o que a gente pode falar sobre a teoria marxista? 3 pontos importantes. Primeiro, a ideia do materialismo histórico. É a partir da investigação das questões materiais que a gente vai observar a passagem, as lutas, as conquistas, as quedas, as rupturas e continuidades no processo histórico. Segundo, o Marx vai apontar que a estrutura capitalista não é uma estrutura que possibilita aos indivíduos uma vivência, uma existência aceitável. Então Marx diz, e por isso ele era tão crítico aos chamados socialistas utópicos, como o nosso amigo Feitosa comentou com vocês. Os socialistas utópicos acreditavam que era possível a vivência, a coexistência do modo de produção capitalista com uma estrutura mais igualitária. Mas o Marx vai chamar a atenção que o próprio, intrinsecamente, o capitalismo ele já é desigual. Então não tem como você tornar uma coisa igual que na sua essência já é desigual. Por isso ele fala, para que exista igualdade você tem que romper, você tem que quebrar com essa estrutura, a estrutura do capitalismo. Acabar com o domínio de poucos sobre muitos, o controle dos meios de produção, das riquezas, das fábricas de poucos por muitos, tranquilo? Ficou claro, amigo? Você está aí ciente, está feliz? Eu estou vendo esse sorrisinho no canto da boca. Você aprendeu, não aprendeu? Vem comigo, ó. E por fim, o impacto revolucionário. O Marx diz nas suas obras que a sua teoria é uma teoria prática. É uma teoria de vivência, de luta. Por isso que quando essas obras chegam aos trabalhadores, quando os trabalhadores têm acesso à obra de Marx, a gente percebe que o impacto sobre o seu imaginário, a ideia da consciência se torna cada vez mais efetiva e não à toa nós teremos movimentos fundamentais ocorrendo na segunda metade do século XIX e início do século XX. Vamos pegar 2 exemplinhos aí, já ouviram falar da Comuna de Paris? Altamente influenciado pelos pensadores desse momento. Já ouviu falar numa tal de Revolução Russa? Teremos uma grande aula sobre Revolução Russa, muito impactado pelas obras desses socialistas desse momento. Cara, você ficou feliz, não ficou? Agora você já está tinindo nos conceitos de Marx. É só a gente, a partir dos módulos seguintes, entender como é que esses conceitos são aplicados em diferentes áreas da sociedade. Foi ou não foi? Foi, né? Quer saber mais? Cena dos próximos capítulos. Um abraço.